Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Meu nome é Danilo Schettini, sou advogado, há 20 anos aí já atuando com Direito Previdenciário e aqui no Prevcast você fica por dentro dos bastidores do Direito Previdenciário. Entende como pensam médicos, peritos, servidores da Justiça, do INSS e advogados que estão trabalhando em alta performance e conseguindo alcançar grandes resultados na sua carreira, como é o caso da nossa entrevistada de hoje, que daqui a pouquinho eu apresento para você. Antes, eu quero te convidar para vir assistir os outros vídeos aqui no canal. Pois é, faz lá uma maratona. Isso é importante, porque não adianta só você ter conhecimento teórico dos cursos. Entende também como que a coisa acontece na prática. Eu tenho conversado com advogados incríveis aqui, que já passaram dicas interessantes. Eu apliquei no meu escritório. Já conversei com médicos peritos. Alguns deram dicas interessantíssimas e eu mudei a forma de trabalho dos meus escritórios e tenho alcançado resultados interessantes os benefícios por incapacidade. Então, vem com a gente, faz uma maratona, assiste os outros vídeos que eu tenho certeza que vai ajudar você no escritório aí, tá bom? Queria também te chamar para assinar, para curtir aqui o nosso canal, se inscreve e isso é importante, eu vou te explicar por quê. A gente trabalha uma espécie de benchmark, já ouviu falar? Pois é, você pode acelerar a sua curva de aprendizado com a experiência de outros profissionais que estão alcançando resultados importantes na sua carreira, estão trabalhando em alta performance, que, como eu disse, é o caso da nossa entrevistada de hoje. Então, aqui você acelera a sua curva de aprendizado, beleza? Então, assiste os outros vídeos que você vai ver o tanto de experiência interessante que você vai absorver aí. Também você pode utilizar o nosso saque. Está aqui embaixo, chama comentários. É importante que você comente aqui. Esse Prevcast, como eu disse, ele é nosso, ele é meu, ele é seu, ele é da comunidade previdenciária. Então, comenta aqui o que você achou, dê dicas pra gente, é muito importante a sua interação para que esse canal continue crescendo. Também compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, permita que outros advogados previdenciaristas tenham acesso a esse conteúdo e ajudem aí a enriquecer mais esse canal para que eu traga pessoas do gabarito da nossa convidada de hoje. Bom, sem mais delongas, vou apresentar ela para vocês. É uma profissional incrível do direito previdenciário, já chegou aqui me brindando aqui com 2 presentes extremamente interessantes. É uma profissional que eu descobri que ela não era da área do direito, era da área da saúde, veio para o direito, realmente se encantou com o direito e tenho certeza que vai trazer muita experiência para a gente. Seja muito bem-vinda, doutora Simone Bramante. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, doutor Danilo, obrigada pelo convite. Uma honra, um privilégio fazer parte aqui, né, integrar o cast do seu podcast. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada, muito honrada pelo convite. Maravilha, a honra é toda nossa. A doutora Simone, ela realmente conhece muito aí sobre direito previdenciário, mas eu sei que você não era do direito previdenciário antes, como você me comentou, era de uma outra área, né? Além do direito previdenciário hoje, antes de você contar essa outra parte da sua vida, você também é escritora, né? Me presenteou aqui com esses livros. Que outras atividades você tem também hoje exercendo? É professora também? Sim. Quais são as outras atividades que você faz hoje, Então, Simone? dentro do direito, né, eu comecei a escrever livros no ano passado, até então não tinha nenhum livro publicado. Aí eu publiquei o de Dependentes da Previdência Social. Esse daqui. Esse daí, que é o primeiro. Aí depois saiu um artigo meu junto com a professora Ivani Contini Bramante e a professora Juliana Cavallini como fala? No livro do MP, não tem o MP que ele faz aqueles livros digitais? Sim, sim. Tem um artigo meu lá sobre cyberbullying, cyberstalking, esse tipo de situação, inteligência artificial. Do ano passado também, dá para acessar o site lá, você encontra esse artigo lá. Aí eu tô com um artigo também num livro porque eu faço parte do núcleo lá da USP, do direito, além do direito do trabalho, do professor Guilherme Feliciano. E lá nós falamos sobre o trabalho além do direito do trabalho. Então, qual o trabalho que não está legislado? Por exemplo, trabalho de líderes religiosos. Não está legislado. Então, como que seria? Ele é seletista, ele é prestador de serviço, ele é autônomo. Então, a gente discute esse tipo de situação dos influencers digitais, blogueiros, aqueles garotos que são contratados por as empresas de videogame para jogar, né? Fazem competições daqueles jogos de
como fala? De competição, assim, de futebol, de basquete e tal, eles são remunerados. Então, como é que funciona? Como é que os direitos desses meninos, porque são meninos, são jovens, vão ser ali resguardados? O que eles teriam direito? Vai pagar fundo de garantia? Não vai? Então, a gente discute isso ali. E aí, nós escrevemos um livro que acabou de sair, mas é uma obra coletiva sobre teletrabalho. E lá eu escrevi junto com a professora Ivani um artigo que é negociação coletiva e o teletrabalho. Então a gente fez um artiguinho ali. Como demorou um pouquinho para sair, o artigo está um pouquinho desatualizado já. Acabou de sair o livro, mas quando a gente escreveu teve uma mudançazinha. E está saindo também agora um livro meu que foi lançado quinta-feira, sobre inteligência artificial também, que eu escrevi junto com a professora Ivani Bramante. É esse daqui? Não, é outro. Eu fiz um artigo também num livro de inteligência artificial. Legal. Pela editora Mizuno, que foi lançado quinta-feira. Que legal. Agora teve o lançamento lá na Martins Fontes. Aí está sendo lançado o ESG, que vai ter o lançamento dia 9 de agosto, lá na ATSP, Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, ali na Marquês de São Vicente 446, às 18 horas. Todos convidados. Vai ter um evento ali de lançamento. E também vamos lançar o livro de ESG dia 13 de agosto, na Martins Fontes, ali na Paulista, às 15 horas. Aí, nesse dia, estarei eu, doutora Selma e a professora Ivani, que eu escrevi o livro de ESG em conjunto com elas, com essas duas excelentes profissionais aí do direito. Eu acho que são esses que eu tenho. Mas aí eu dou algumas aulas. Eu dava aula numa faculdade, que é na Faculdade de Ibirapuera, fiquei lá 1 ano e meio, saiu no final do ano passado. Aí eu dou cursos na ESA, dou cursos na TSP, eu tenho inclusive um curso na TSP, dia 7 de agosto, para iniciação da iniciação à advocacia previdenciária. Legal. As inscrições estão abertas, tem que acessar o site lá, as inscrições abertas. Mesmo quem não é associado pode fazer o curso, tem essa liberdade de ir e fazer a inscrição e estar lá presente no curso. É um curso híbrido, então para quem não é aqui do estado de São Paulo, não está na capital, é do interior do estado de São Paulo, também terá a possibilidade de fazer o curso de forma remota, de forma online. Então é um curso híbrido, então tanto para quem é de São Paulo como para quem é de fora de São Paulo. Não tem problema, ou está em outros estados, interior. Que legal. E a vida dia a dia, Sou mãe, sou vó, filha, profissional. E uma grande advogada que atua no previdenciário e também no trabalhista, é isso? Eu faço previdência. Como advogada, eu tenho 3 especializações. Legal. A primeira especialização minha foi no direito previdenciário. Fiz com o Rodrigo Sodero. Legal. Maravilhoso. Depois eu fiz direito do trabalho, direito e processo do trabalho, com o professor Carlos Monteiro. Depois eu fiz direito civil e processo civil. Então eu atuo também, por exemplo, o meu nicho maior é previdenciário e trabalhista, mas eu faço divórcio, pensão alimentícia, inventários, o capião. Eu também atuo nessa parte mais família, sucessão. Sim. A gente acaba analisando contratos também, que acontece, às vezes você está atendendo uma empresa, na parte trabalhista eu faço tanto reclamante quanto reclamada. E às vezes você está com uma reclamada, chega um contrato para você assinar, analisar. A empresa te procura, olha, você pode analisar, eu estou fechando um contrato com o fornecedor, Aí você faz também, até uma análise contratual e tal, mas não é o meu carro-chefe, assim, Eu atuo, Forte mesmo é o previdenciário e o trabalhista. Exatamente. Que legal. Até porque as áreas se conversam, Sim, muito. O que acontece no trabalhista tem muita repercussão no previdenciário. Total. E muita coisa no previdenciário tem repercussão trabalhista. Aliás, eu costumo dizer, e eu gostaria até de entender o que você acha sobre isso. Eu acho que quando o previdenciarista ele não tem ou não traz um olhar também para o trabalhista, o previdenciarista ele não traz um olhar para o trabalhista, eu acho, e ele já está com o escritório aberto ali funcionando, eu acho que ele deixa dinheiro na mesa. Eu acho que ele deixa de aproveitar uma oportunidade incrível, porque o cliente já está ali. Geralmente as problemáticas elas são muito próximas ali. Por exemplo, questões de acidente de trabalho. Sim. Às vezes você vai pegar uma questão de acidente de trabalho que você pode também discutir na seara trabalhista e vice-versa. Você trazer
um processo previdenciário. Muitos advogados trabalhistas não observam também o previdenciário e deixam, por exemplo, de pedir um auxílio-acidente, de pensar em alguma questão previdenciária. Aposentadoria por invalidez, Por que exemplo. depende do caso, né, da Uhum. sequela que este acidente, né, deixou ali para esse trabalhador. A gente tem N situações. E a gente tem que entender, porque eu vejo muito assim, você faz previdenciário, sem dados previdenciários, não gosto de previdenciário. Faça parcerias. Faça parcerias. Você atua na área trabalhista e é a sua área trabalhista, se você não entende previdenciário, não quer entender, acha complicado, realmente não é uma coisa fácil. Faça parcerias com advogados previdenciários, né? Que bem pontuou, doutor Danilo, deixa dinheiro na mesa mesmo. Então, em vez de você deixar o dinheiro na mesa, faça parcerias, nem que você vai levar uma porcentagem, mas você está ganhando de alguma forma. E você ganha o cliente, você mantém o cliente. Ganha o cliente. Você mantém o cliente na sua carteira, ele vai continuar indicando para você, que ele sempre vai indicar para quem resolve o problema dele. Claro. Né? Se for um outro que resolveu o problema trabalhista dele, por exemplo, ele pode indicar para esse outro, né? E você ampliando, né, os direitos deste cliente, deste trabalhador, ele vai começar a te indicar, porque você fala, olha, eu fui lá, ele não fez só a minha ação trabalhista, ele tem ali, ele também fez a parte previdenciária, ou ele tomou cuidado com esta parte previdenciária, e vice-versa. Se você é um advogado previdenciário que não atua no setor trabalhista, não entende, faça parcerias com advogados trabalhistas. Né? Trabalhem em conjunto. Você vê essa parte previdenciária, o profissional vê a parte trabalhista, e vocês trabalham em conjunto. Façam parcerias. Eu acho que parceria no direito, né, na advocacia, é uma coisa muito interessante que vai realmente exponenciar o seu escritório, a gama de clientes, o trabalho que você vai oferecer para o seu cliente e, óbvio, os ganhos, né, do escritório. Vivemos de honorários, os nossos honorários. Não podemos pensar só nele, mas é uma consequência de tudo isso. Então, façam parcerias. Olha, eu acho que o caminho é por aí. Primeira dica importante aí para você que está começando direito previdenciário e realmente não quer trabalhar nessa outra área. Doutora Simone traz uma dica legal. Parceria realmente é uma boa. Parcerias. Já fiz bastante lá no início. Aliás, tenho parcerias ainda até hoje, né? O trabalhista previdenciário também nós fazemos lá no escritório hoje. Já absorvemos isso, mas já tivemos muitas parcerias. Então, isso é fundamental. Então, fica como dica aí para vocês fazerem parceria. Queria entender, doutora Simone, como é que você veio parar no direito? Como é que era antes? Como é que você veio parar no direito? E como é que você escolheu o direito previdenciário para ser a sua área de atuação? Então é assim, ó. Quando eu me formei no colegial, na minha época era colegial, hoje é ensino médio que fala, né? Que a gente ainda tá entregando um pouco a idade aqui. Então, quando eu me formei lá no ensino médio, a minha mãe, ela já atuava, ela já era do Ministério Público. Que a minha mãe, antes dela ser desembargadora que ela é hoje, ela era do Ministério Público do Trabalho. Só para que quem está nos assistindo, de repente não sabe, a doutora Simone, ela é filha da doutora Ivani Contini Bramante, que ela é desembargadora do TRT2 em São Paulo. Aliás, já fiz sustentação oral lá com ela realmente é um amor e deu certo no meu caso. Ela era um caso que não tinha, eu entrei com recurso, né? Fiz a sustentação oral e esse processo... Tava pelo reclamante, né? Tava pelo reclamante. Claro. Tava pelo reclamante. Não é reclamante, assim, reclamante ali não que é reclamante, mas os reclamantes ali, eles têm um olhar diferenciado ali na turma dela. E foi bem legal. Então, assim, ela já de berço aí, tem realmente o direito. E quando eu terminei lá o ensino médio, a minha mãe ela já estava no Ministério Público do Trabalho, que a minha mãe, o concurso prestou vários, mas ela passou lá no TRT15. Então ela era do Ministério Público lá de Campinas. E aí ela não tinha ainda computador na época, né? E ela trazia processos físicos para casa para fazer os pareceres, né, do Ministério Público. E eu vi aquele processo, aqueles códigos, eu falei, Deus, menino, vem mexer com isso, coisa de louco, não quero saber e tal. E aí eu tava meio perdida do que eu ia fazer, e aí fui fazer cursinho para fazer vestibular, e no cursinho eles ofereceram um teste vocacional. E eu fui fazer o teste vocacional, e a minha meta naquela época era medicina. Eu quero fazer medicina, eu quero fazer medicina, eu quero fazer medicina. Minha mãe quer fazer, vai fazer, mas vai fazer... É difícil, até hoje, né? O vestibular é super difícil. Aí, quando eu fui fazer o teste vocacional, deu área da saúde, né? E aí eu me inscrevi em 300 milhões vestibulares de medicina,
medicina, em tudo quanto é lugar que você possa imaginar, e todas as faculdades que existem. E aí, fui prestando e não fui passando, e ficava muito longe de me chamar. Eu fui muito mal nesses vestibulares. E aí, na época, eu sou do ABC, lá tem a Faculdade Metodista em São Bernardo, que é uma faculdade muito renomada, né, de muitos cursos renomados ali na região. Ela tinha aberto ali, bem na época, um curso de odontologia noturno, porque já existia odontologia diurna, né, que é o dia todo. A minha mãe olhou o jornal, que na época a gente lia jornal Diário do Grande ABC, aquela situação toda, hoje é tudo online, né? E aí ela olhou e falou, ai, Simone Abreu, não sei o quê. Minha mãe ela me inscreveu. Me inscreveu lá no vestibular. Aí eu fiz o vestibular, mas não era o que eu queria, eu fui bem... Olha só, quando você vai desencanado pro lugar, né? Olha só, vou contar pra você ver. Eu fui desencanada, porque não era o que eu queria, não era a minha pretensão. Eu não tinha passado em medicina, minha mãe falou, ai, volta, vai fazer mais um ano de cursinho, depois você faz, porque eu era jovem, né? Você tenta medicina de novo e vai. Aí, a gente foi viajar. E o vestibular era assim, no final de dezembro, assim, quase Natal era o vestibular. E o resultado ia sair lá, sei lá, 15 de janeiro, 20 de janeiro. E a gente foi viajar, que a gente tem casa na praia, a gente foi pra praia, passava 3 meses lá, as férias todas na praia e tal, ficava lá. Aí saiu o resultado, minha mãe falou, liga lá. Era orelhão na época, porque não tinha celular, nada. Liga lá e vê se você passou, como é que tá. Aí eu fui lá no orelhão, liguei. Eu fiz a tal, quero saber. Ela falou, não sei se foi aprovada. Tá bom, obrigada. E desliguei e vim embora pra casa. Minha mãe falou, e aí, passou? Aí, passou, e aí, como eu faço? Mãe, não sei, não perguntei. Só perguntei se eu passei, porque não era meu interesse. Ela, não, volta lá. Pergunta como é que faz matrícula, o que precisa. E aí eu fui, minha mãe me matriculou, e eu fui fazer odonto. Ela falava assim, vai fazer. Se você não gostar, tranca, você é nova, tranca, volta pro cursinho. E eu fui ficando, porque eu sou uma pessoa que eu não sou de desistir fácil. Assim, eu não sou de largar no meio as coisas, eu não sou de desistir das coisas. Eu não sou, não tô gostando, mas eu vou insistindo naquilo. Não, mas vai ficar melhor. Tá chato agora, mas vai ficar bom. Eu insisto muito nas coisas, eu não sou de desistir. E eu fui fazendo. Eu fui fazendo odontologia, fui fazendo... Me formei, né? Hoje não, mas na época você só fazia inscrição no CRO, não tinha provinha, não tinha nada. Peguei o meu CRO e fui bater na porta dos consultórios odontológicos. Tá precisando de uma dentista e tal, e fui lá até que eu consegui o emprego. E aí eu comecei a clinicar e fiquei na odontologia. Aí na odontologia eu fui fazer especialização em implante, especialização em orto, e comecei a trabalhar com implante e ortodontia. Ortodontia é aparelho, para quem não tem a familiaridade com a nomenclatura. E fiquei 16 anos como dentista. E eu lembro que aí teve um final de ano, assim, a gente foi pra praia de novo. E eu tinha que voltar porque um paciente me ligou com dor e tal. E eu não tinha pra onde mandar, porque também as pessoas que eu fazia... A gente também tinha parceria na odontologia. Então, quando eu não atendia certas situações ou eu não estava, eu falava, vai na doutora fulana, ela vai dar um jeito, porque eu não tô viajando. E nenhuma dessas outras dentistas estavam ali também disponível para tentar fazer uma urgência nesse paciente, para tirar dor. E depois a gente viu que ia fazer o tratamento adequado ali para a situação. E eu tinha que voltar. Eu voltei tão indignada. Eu falei, não vou fazer mais, não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais isso e não sei o quê. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Deu tipo assim... Sabe quando uma bexiga incha, uma hora ela rompe? Ali rompeu. Alguma coisa rompeu ali. Aí minha mãe tava na praia, eu liguei, eu já tinha celular na época, aí eu liguei pra minha mãe e falei pra ela assim, vou fazer direito. Minha mãe falou, eu não acredito. Eu falei, eu vou fazer, só que era janeiro. Então o vestibular da direção Bernardo já tinha passado. Ela falou assim, liga na metodista, vê se o vestibular tá aberto, porque a gente sentiu uma relação muito próxima ali com a metodista, né? Liguei e a metodista falou assim, não, o vestibular aqui é agendado, você agenda e vem fazer. Eu agendei, era tipo assim, segunda-feira, o vestibular falou, vem quinta, faz a prova. Aí quinta-feira eu apareci lá, marcaram um horário, eu apareci. Estava fora do colegial há muitos anos. 20 e tantos anos que eu tinha já saído do colegial. A gente não fica mais olhando, você lê uma coisa ou outra, mas assim, aquelas coisas de física, química, matemática, de colegial, eu não lembrava de mais nada. Mas eu fiz o vestibular e eu passei. E aí eu me matriculei na metodista. E aí eu fiz o meu primeiro ano na metodista, depois eu pedi transferência para Direito de São Bernardo, eu me formei na Direito de São Bernardo, mas meu primeiro ano é de metodista.
Muitos professores da Metodista são professores da Direito de São Bernardo. E aí eu fui para a Direito de São Bernardo e me formei lá. E aí, quando eu me formei, aí eu fazia a faculdade de manhã e ia para o consultório à tarde atender os meus clientes como dentista, porque até então era a única formação que eu tinha. Quando eu me formei na advocacia, né, no direito, eu não podia largar o meu consultório porque era o que me sustentava, era o que me dava renda. Porque todo mundo que começa, não só no direito, em qualquer profissão, o começo é começo. Você não tem cliente, você não ganha dinheiro, você não tem experiência, você tem aí um caminho ali para percorrer, né, a trilhar ali. Então eu fiquei 3 anos depois de formada, já com a OAB, fazendo as duas coisas. Aí eu tinha uma sala, né, da odontologia num prédio, eu aluguei outra sala no mesmo prédio para fazer advocacia. Então eu ficava uma parte do dia na advocacia, uma parte do dia atendendo cliente. Só que chegou uma época que era um prédio, chegava lá, o porteiro falava assim, doutora Simone, tá aí? Tá, só que eu tava como dentista e o cara vinha pra advocacia. Aí ele chegava no meu consultório e falava assim, eu vim assinar uma procuração. Eu vim trazer aqui o quinis pra fazer uma contagem. E eu tava lá atendendo pacientes da odontologia, fazendo ali canal, fazendo extração, às vezes toda, né? E aí começou a misturar muito, sabe? E às vezes eu tava como advogada e vinha gente com dor, que o porteiro falava que eu tava, mandava subir na sala. Agora tá na sala tal, porque ele já sabia quando eu tava de manhã numa e na tarde a outra. Só que aí vinha pessoas com dor, ou com a boca inchada, com dente e tal, querendo fazer um tratamento odontológico. Eu tava como advogada ali, entendeu? Esperando pra atender algum cliente. E aí começou a misturar, mas eu fiquei 3 anos nessa dualidade. Depois eu consegui realmente, né, eu fechei o meu consultório odontológico e eu fiquei só com a advocacia. Isso foi em que ano? Isso foi 2000, eu cliniquei até dezembro de 2014. Aí assim, na metade do ano pra frente, eu terminei todos os pacientes que estavam ainda com tratamentos, né, pendentes. Não pegava mais tratamentos longos, pegava assim, uma carizinha, uma limpezinha, coisas rápidas. Os meus pacientes de orto, eu passei tudo para uma das minhas parceiras que eu tinha. Ela atende até hoje alguns clientes dali, porque depois que terminou, você tem outras situações, né? Depois do aparelho e tudo mais. E eu passei, o consultório dela era de frente, primeiro prédio de frente, falei, quem vem aqui vai lá. Ela manteve os preços que eu cobrava, porque o preço dela era um pouquinho mais alto, mas ela, né, a gente fez essa parceria, falei, eu não quero nada, não precisa me dar nenhum valor, nada, é tudo teu, porque eu não vou mais mexer com isso, então não tem porquê. Eu indico até hoje pessoas para ela, esse monitor tal, vai na doutora fulana, né, e indico ela. E eu fechei, só que aí as 2 salas que eu tinha, a sala do consultório era melhor, maior e tal. Eu entreguei a sala que era da advocacia, reformei a sala da odontologia, que eu vendi todos os equipamentos para uma outra dentista, pintei, reformei, trouxe mesa, computador e fiz. E vim ainda, o primeiro ano inteirinho veio gente procurar dentista ali. E aí me olhava e falava assim, mas você não era dentista? Falei, era, mas não sou mais. E eu indicava para essa minha colega aí, né? Olha, vai na doutora fulana, ela tá aqui do lado, vai lá, diz que eu que indiquei e tal, e ela vai atender. E aí eu migrei mesmo. Só que nesse período, mesmo já formada e fazendo as 2 coisas, eu fiz a pós de previdenciário. Eu saí da faculdade e já fiz a pós de previdenciário. Eu tive 6 meses de previdenciário na faculdade. Inclusive, quem deu esta aula para mim foi minha mãe. Que ela, hoje não mais, hoje ela é do processo do trabalho na Direito de São Bernardo, mas na época ela era da cadeira de previdenciário. E ela que me deu, eu tive 6 meses, é uma coisa muito assim... Superficial. Muito superficial, não dá tempo de você se apaixonar pela área. Mas eu já tinha uma bagagem, né, por conta do... Eu via minha tia fazendo, eu via minha prima fazendo, e a minha mãe mexia já um pouco com isso, apesar de ser do Ministério Público, minha mãe sempre teve um viés previdenciário também. E aí eu era meio apaixonada já pelo previdenciário. E eu fui fazer o direito previdenciário e falei, eu vou ver para conhecer mais a fundo, para ver se eu gosto mesmo, né? Eu acho que o conhecimento não quer demais, mas podia ser que eu não atuasse ali. Eu não atuasse no previdenciário. Aí eu fui fazer e eu fui gostando. Eu fui pegando casos de previdenciário. Fui pegando situações de previdenciário. E o previdenciário, eu vou dizer para todo mundo, acho que atua aqui, que está nos assistindo... E para quem não atua, vai ficar sabendo. É uma área muito difícil do direito. Não porque o processo em si é difícil por conta do seu réu.
É por conta do seu opositor que nós estamos lidando com a União Federal, porque nós, o INSS é uma autarquia, nós estamos lidando com o INSS. A dificuldade do previdenciário é o INSS. Mas quando você tem um benefício concedido, a alegria que você traz para este segurado, esses dias agora, semana passada, saiu LOAS de uma senhora, que ela estava tentando, já tinha tentado LOAS umas 4 vezes sozinha, e ela não tinha conseguido. E aí, ela estava na 4ª tentativa sozinha, e ela veio me procurar. Estava faltando documento, ela não ia conseguir novamente. Não estava de acordo com o que o INSS exige. Aí eu entrei no processo, fiz uma petição, juntei os documentos ali para ficar bem redondinho, tudo ali a situação, foi concedida. Ela me ligou chorando. Então, essa recompensa que a gente tem do segurado, eu acho que supera toda o estresse que você passa com o INSS, né? De dar a negativa de um recurso, ou o não conhecimento de um recurso, sem ter analisado. Ele traz, de repente, sem fundamentação, ele traz várias situações, pede documento que já consta, né? Não pede documento de novo, que já está lá no processo administrativo. Aí você vai, bota novamente, ou explica, olha, já está em tal lugar. Então, tem um estresse ali de lidar com o INSS, mas a recompensa, no final, quando você consegue conceder um benefício para este segurado, eu acho que é o que compensa, como diz quando a mulher tem filho, né? Quando você vai fazer o parto, que hoje os partos estão mais tranquilos, mas parto normal e tal, tem toda aquela situação e dói e tal. Mas quando você vê a cara do seu filho, tudo isso você esquece, tudo compensa. E eu acho que o direito previdenciário é isso, sabe? É isso. Que legal. Porque é complicado você lidar com o INSS, é o maior réu que nós temos no país. Tivemos uma decisão agora que suspenderam de novo os processos de revisão da vida toda. Então, você lida com essa situação. Na pandemia, a gente mal estudava uma MP, acordava com outra na tua porta. Na pandemia foi terrível. Foi terrível pra gente do previdenciário. Teve um momento que eu desisti. Eu falei, não, vou ler mais nada. Vou parar um pouquinho, porque não dá. Isso é o complicado. Então, direito previdenciário, eu tive um professor que ele falava assim, de direito previdenciário lá na pós, que falava assim pra mim, direito previdenciário é pra quem tem sangue nos olhos. Porque quem não tem sangue nos olhos não encara o previdenciário. Porque é uma área complicada mesmo do direito, né? Não que não tenham outras. Tem que ser proativo, né? Tem que ser proativo. Tem. Há necessidade de ser. E eu falo assim, tem uma frase... É uma frase do mundo que falam assim, quem quer arruma um jeito. Quem não quer arruma uma desculpa. No direito previdenciário, você tem que dar um jeito. Você não pode arrumar desculpa. Perfeito. Você tem que dar um jeito. Porque você está lidando com... É a vida da pessoa. Porque às vezes ela perdeu o emprego, ou ela sofreu um acidente, como o doutor já tinha falado, tem uma sequela, ou houve um óbito, né? Perdeu o marido, perdeu a esposa. Você vai... Aquele benefício vai substituir a renda daquela família. Então é a vida daquela pessoa. Porque se ela não tem renda... Hoje a gente vive no mundo capitalista. Quem não tem renda, não tem nada. Porque você não vai ter dignidade, você não vai ter casa, você não vai ter alimentação, você não vai ter, sei lá, né, água, luz, essas coisas básicas da nossa vida cotidiana. Então, é uma vida, você está com a vida da pessoa ali. Então, você não pode dar uma desculpa, você tem que dar um jeito. De alguma forma, você tem que dar um jeito. Essa é a missão do previdenciário. Missão dada tem que ser missão cumprida. Verdade, verdade. Então, mas é assim, super, pelo menos para mim, recompensador quando sai ali o benefício do cliente, né, desse segurado. E aí, hoje você tem um escritório na região do ABC, né? E na Paulista. E na Paulista, no ABC e na Paulista, bacana. Ambos atuam na mesma área? Sim. Ambos atuam na mesma área? Sim. E você conta com colaboradores hoje? Sim. Você tem uma equipe grande? Não é muito grande. Eu tenho algumas pessoas que me ajudam, um exemplo, cálculos, né? Tem uma pessoa que faz o cálculo, eu tenho pessoas que fazem as peças, né, os prazos, mas assim, tudo passa por mim. Legal. Nada sai sem o meu crivo. Pô, essa é uma parte interessante, Simone, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre isso, porque realmente é uma questão muito prática e dentro até dessa ideia de benchmarking mesmo, né, de troca de experiências, é uma dificuldade para o advogado. Eu estava outro dia fazendo mentoria para alguns advogados lá em Santa Catarina, né? E eles já estão com um volume interessante de processos, né? E estão com medo, e é muito comum isso, né? O medo de dar o próximo passo, né? Que é contratar a primeira pessoa.
você de casa aí que eventualmente tá nos assistindo e que tá também nesse ponto com medo de dar espaço, acredita, você tá perdendo, não é custo você ter um Não. colaborador te auxiliando, é investimento. Porque assim, a sua hora, você tem que trabalhar a sua hora de forma com tarefas que geram valor agregado para a sua atividade. Então, por exemplo, tem atividades que você não tem que fazer. Esse rapaz, por exemplo, esse mentorado que eu estava conversando, ele falou assim, eu sou muito bom em captação. Eu vou nos lugares, eu converso com as pessoas, o pessoal sabe que eu sou advogado, eu venho com o cliente. Eu falei, então, essa é a sua atividade de valor agregado. Isso. É aí que você deve gastar o seu tempo. Isso. Porque se você gastar o seu tempo, de repente, lá fazendo petição, que não é talvez o que você é mais habilidoso ou a tarefa que tem maior valor agregado na sua atividade, de repente você está errando aí. Então contrata uma pessoa, por exemplo, ele fica fazendo atendimento. Eu falei, não, já é o primeiro atendimento, né, da recepção. Eu falei, não, deixa que alguém faça esse filtro para você e vai trabalhar naquilo que você realmente é bom, captando, buscando clientes e tal. Enfim, então, no seu caso, você tem pessoas que fazem prazos para você? Tem algum prazo específico que você faz? Você só trabalha na parte de revisão? Não, eu faço alguns prazos também, Como né? é que você organiza isso? Assim, os prazos que vão aparecendo, as pessoas vão fazendo, mas eu faço prazo também. Mas assim, como eu vou dizer, para explicar, eu não vou... Os mais complexos, talvez? Um mais complexo ou um caso mais pontual. Ou, de repente, se tá com um volume muito grande também, né? Para dar uma desafogada. Mas, voltando no que você disse aí do seu mentorado, se você não expande, se você não começa a delegar situações que, de repente, você poderia delegar, o seu negócio não cresce. Né? O escritório não consegue, porque você é limitado, todo mundo é limitado. Eu digo limitado não de conhecimento, limitado de tempo de trabalho, né? Porque você tem outras coisas, você tem que dormir, você tem que estudar, você tem muitas coisas que tá agregado ali no seu trabalho. Então você não cresce e você não consegue fazer tudo. Como fala, não dá para abraçar um mundo com 2 braços, né? Então, quando você começar a delegar, de repente, um cálculo, um prazo, um atendimento, apesar que o atendimento, eu sou assim, eu gosto de atender porque eu acho que como o escritório tem que ter tua cara, e o cliente, quando vem procurar a Simone, vai procurar o Dr. Danilo. Ele quer te ver, ele quer conversar com você. Mas, às vezes, assim, ligar e atender, e a pessoa marcar, colocar, por exemplo, um dia para atendimento. Os outros dias você está tranquilo. Para fazer prazo, para fazer audiência, porque eu faço trabalhista, então tem audiência. Sustentação oral, eu faço muita sustentação oral e eu que vou na sustentação oral. Então, sustentação oral. Então, essas outras coisas, você perde um tempo nisso, vamos colocar assim, não é perder tempo, é o trabalho, mas você tá ali, né, com o tempo ali, você tem que ter alguém fazendo teu prazo. Você tem que ter alguém, por exemplo, cuidando ali do seu primeiro atendimento, porque às vezes o primeiro atendimento é o quê? Olha, o senhor vai vir na consulta, o senhor vai trazer carteira de trabalho, o senhor vai trazer a senha do seu gov.br, o senhor vai trazer, tem PPP, tem não sei o quê, o senhor tem rural, o que o senhor tem de documento? Ele já vem com documento ali. Porque se você vai fazer o primeiro atendimento para pedir documento, aí eu acho que é um gasto desnecessário de tempo, né? O rapaz vem, o cliente vem, você só vai, essa é a listinha. Então, alguém já pode, de repente, pedir... Fazer esse filtro para você. Fazer esse filtro. Sim. E aí, quando a pessoa vem, ela já vem com a documentação para você. Você já consegue olhar se dá, se não dá, se está de acordo. Já tem uma contagem prévia ali, de repente. Se está de acordo. Por exemplo, se o PPP está de acordo com o que o INSS exige, que vai ser aceito. Então, eu acho que isso daria para se delegar, sim. E isso vai fazer o seu escritório crescer. Porque você vai ter como atender mais clientes. Agora, se você faz tudo, como eu falei, o seu tempo é limitado. A gente é limitado no tempo. Não dá para fazer tudo. Então, eu acho que é por aí. É por aí. E você falou uma coisa interessante, né? E é verdade isso. Eu, aliás, trabalho isso no nosso marketing, né? Então, por exemplo, a Advocacia Schettini, hoje a gente tem 7 unidades e tem os sócios, mas todo o nosso marketing, e tem outros advogados, eu tenho os sócios, mas todo o nosso marketing é feito em cima do meu nome. E Então, por que isso é feito no meu nome? Por uma estratégia pensada. A comunicação com o cliente é muito melhor pessoa para pessoa do que marca para pessoa. Então, quando eu falo, por exemplo, Advocacia Schettini, para a pessoa, ela vai se conectar com uma marca.
E é meio burocrático isso, não gera tanta empatia. Agora, ver o ser humano por trás ali, que está trabalhando, batalhando, com as suas dificuldades e eventualmente alcançando seus resultados, as pessoas se conectam melhor. Então, a nossa estratégia de marketing está também muito nesse sentido, e é dentro do que você falou, as pessoas elas querem se conectar com pessoas. É o advogado, é a doutora Simone. Isso. E uma outra coisa interessante, queria até ver se você concorda com isso, que você tem que pensar a sua advocacia como uma empresa. Mas é uma empresa. Não adianta. Muitos advogados não entendem isso. E muitos advogados não entendem que é uma empresa. Como você falou, a gente tem escassez de tempo. Eu só tenho 24 horas por dia. Então, se eu tiver a mentalidade de empresa, e quando eu falo de empresa, eu estou falando de processos, né? E aí não é processo judicial, são processos de produção. Sim. Se eu coloco cada boa pessoa em uma etapa desse processo, eu consigo fazer com que essa empresa funcione de uma forma muito mais saudável. É mais ou menos assim que você trabalha no seu escritório? Porque, veja, o seu mentorado falou que ele é bom de captação. Então, ele vai fazer captação. Porque as pessoas... Não que elas não, por exemplo, não que ele não seja bom de sentar e fazer uma petição, fazer um prazo, não é isso. Mas se ele tem, como ele se destaca nessa situação, nessa área, coloca ele lá. Às vezes a gente tem que ver também, quem tem muitos colaboradores, por exemplo, olha só, eu tenho um caso interessante. Às vezes a gente tá com uma menina na recepção e de repente essa menina era bom para atendimento. Às vezes tá um cara fazendo cálculo e o cara é bom para fazer prazo. Então a gente também tem que tentar enxergar aonde que as pessoas têm mais aptidão para colocar ela nos lugares certos. Porque aí vai render também. Porque se eu tô com uma pessoa, por exemplo, que gosta de fazer cálculo e eu coloco ela na recepção, ela não vai render o tanto que ela rendia fazendo cálculo, por exemplo. Né? Eu falo cálculo de revisão, cálculo de simulação, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, a gente também tem que ter esse feeling. Eu vou fazer uma propaganda que nem é minha, nem é sua, mas o Sebrae, tá? Muito bom. O Sebrae, ele tem um curso lá, que é aberto para quem quiser fazer, tem um custo, óbvio, que lá neste curso, olha, eu não sei se o nome é esse, mas é alguma coisa nesse sentido. Eu acho que chamava Empretec. Conheço. É isso, não é isso? Eu fiz. Não é? Eu sou Empretec. Você não tem outra visão depois que você... Tá maluco, minha vida mudou, gente. São vocês que têm essa idealização de expansão, de ter um conhecimento mais empresarial. Faça esse curso. É uma imersão, vamos dizer assim. Você fica lá uns dias, é o dia inteiro. Você vai ter contato com outras pessoas, porque o curso tem várias, né? A gente forma grupos, né? Formam grupos. E esse curso do Sebrae, ele te dá uma visão disso que eu estou dizendo. Vejam os seus colaboradores, a aptidão de cada um. Porque às vezes você tá com uma pessoa que tem aptidão para uma coisa, você botou ela em outro lugar. Às vezes você é só remanejar. Tira a menina dessa recepção, coloca ela no atendimento, tira o menino do cálculo, coloca ele no prazo. Você faz só um remanejamento, o teu escritório muda. É outra situação. E, doutor Danilo bem pontuou, a gente tem que ver o nosso escritório como uma empresa. E nós somos uma empresa, apesar de nós não podermos, né, só pode ser sociedade civil e tal, mas é uma empresa nos moldes. Sim. E o produto da tua empresa é você. Nós somos o nosso produto. Porque você vai aqui, você vende, a empresa aqui do copo vende o copo. Ele tem um produto. A empresa da água vende a água. A nossa empresa vende nós. Nós somos o produto, a nossa imagem, a nossa credibilidade, a nossa confiabilidade, nossa postura como advogado. Então, tudo comunica. Sim. Por isso que eu falo que no atendimento, eu gosto de chegar no cliente e atender, porque é meu nome que está lá. Eles vêm procurar a Simone, como eles vêm procurar o doutor Danilo. Ele quer conversar com o doutor Danilo, ele não quer conversar com o doutor X, que é o teu sócio, por exemplo, é o teu colaborador, mas não é o doutor Danilo. Porque o cara, quando ele vem, não, quero falar com a Simone, porque eu estou contratando a Simone. E a gente passa essa credibilidade, essa confiança para esse cliente, mesmo que não for a gente que vai fazer, porque ele nem precisa saber que não é a gente que vai fazer. Certo? Que não é a gente que está fazendo a petição, que não é a gente que está fazendo o prazo, que não é a gente que foi lá no INSS e cumpre prazo. Não precisa saber que não é a gente. O que tem que ser o processo bem feito. Tá com o nosso nível de qualidade. Exato. Que a gente tá treinando. Por isso que eu falei que nada sai dali sem que eu dê o duplo check, como a gente fala.
Dr. Rodrigo Sodero, você comentou dele, a gente estava num evento, acho que final de semana que passou, e ele usou um termo bem interessante. Acho que alguém perguntou para ele assim, se você tivesse, acho que 1 hora para fazer uma atividade importante do seu escritório, né? O que você faria, né? Acho que 1 hora, um dia, algo nesse sentido. E aí ele falou que ficou pensando e tal, ele falou, bom, eu tenho colaboradores, acho que o que eu faria era ensinar, era preparar os meus colaboradores. Então, assim, porque você multiplica, né? Então, essa questão do nosso nível de qualidade está enraizado dentro de cada um dos nossos colaboradores. A gente tem treinamento, né? Eu, por exemplo, no meu escritório, eu reúno todas as recepções ou toda sexta-feira, ou uma a cada 15 dias, eu faço reunião com elas de alinhamento. Eu tenho as equipes de atendimento, os advogados de atendimento, eu faço reunião com eles e crio alinhamento com eles. É importante. Veja, eu até brinco com eles, sobretudo a equipe jurídica, né, de advogados, tanto trabalhistas quanto previdenciários. Eu falo para eles o seguinte, aqui não é uma palestra, não vim aqui para falar o que eu acho, né? A gente veio para trocar uma ideia. Então, eles passam as dificuldades dos atendimentos no dia a dia, um dá solução, o outro dá. A gente cria um debate legal e toda advocacia, ela fica com um atendimento muito parecido, assim, porque todo mundo tem um pensamento próprio, um pensamento parecido. Então, acho que essa ideia é bem legal, você disseminar a sua técnica dentro do seu escritório, dos seus colaboradores, e isso faz com que você cresça. É assim, o seu escritório tem que ter o teu DNA. Então, os teus colaboradores têm que ter o teu DNA. O que é teu DNA? O jeito que você pensa, o jeito que você... Qual é a ideologia? Porque a gente tem uma ideologia, eu digo assim, o escritório, né? Ideologia, missão, visão. Qual é a sua visão? Qual é a sua missão? Qual é a ideologia da tua advocacia? O teu escritório é um instrumento, a tua advocacia que é a essência. Você tem que passar isso para os seus colaboradores. Então, de repente, as reuniões eu acho super importante, porque você vai passar isso, e aí nessas reuniões você vai imprimir o seu DNA ali. Olha, o atendimento tem que ser X, os processos têm que ser assim, a gente toma essas precauções, a gente tem essas medidas, o processo tem essa cara, a petição padronizada, você tem que ter né? Por exemplo, é um controle de qualidade, vamos colocar assim. Como a gente está falando que nós somos uma empresa, a gente tem que ter essa visão. As empresas não têm um controle de qualidade? Tem. Quando você vão produzir lá um remédio, passa por um controle de qualidade. A caixinha, a embalagem não está deteriorado, está bem fechadinho. Um sapato, que seja. Vai ver se tá lá, não tem cola, não tem rebarba, não tem mancha, não tem... Passa por um controle de qualidade. A gente também tem que ter um controle de qualidade no nosso escritório. Não pode sair qualquer coisa de lá, qualquer petição, né, perder prazos... Né, sem condições. Isso não existe, né? Sem condições. Não pode. Se for o caso, se está com dificuldades, nós temos hoje no mercado muitos aplicativos de controle de prazo, né? Então, contrata paga lá, você paga uma mensalidade e ele te avisa de prazo. Outra, internamente, todo mundo tem acesso, se você tem os colaboradores, todo mundo olha lá e vê, olha, hoje tem o prazo do fulano, hoje tem a audiência da ciclana, hoje tem... Vai olhar todas as pautas do dia, vamos colocar assim, e cada um na sua função vai zerar. Você tem um sistema que faz a gestão desses processos? Eu gosto do Astrea. Legal. Tá? Mas tem outros, não precisa ser necessariamente. A Trello tem, o pessoal às vezes usa Trello, não sei se você conhece o aplicativo, mas tem a Trello. Eu acho que tem uma parte que ela é paga, né? Assim, para quem quiser, mas ela tem uma parte gratuita também. Mas tem aquela... Tem um outro que é, não sei o que lá, jurídico, esqueci o primeiro nome, que também é pago, que calcula... Consultor jurídico. Consultor jurídico, eu não sei, é alguma coisa jurídica, eu esqueci o primeiro nome, que também é controle de prazos. Mas nós temos sistemas que também dá para contratar empresariais, que é o Eló, estou esquecendo os nomes, ó. Tem o nome de um outro também, que é um sistema interno, a empresa vem e instala nos computadores, e aí todo mundo tem acesso a essa rede. Então lá vai ter quem é o cliente, quem é o réu, o que é o processo, o andamento do processo. Óbvio que tem que alimentar o sistema, né? As pessoas têm que alimentar o sistema. O prazo, como fala, a identificação do cliente. Onde mora, telefone, porque às vezes você precisa entrar em contato, avisar de uma audiência, ou às vezes o juiz pede. Esses dias o juiz, eu tô com muito processo do fundo de garantia, que tá lá para votação, né? Tá suspenso. Faz pouco tempo, né?
pouco processo também, tudo sobrestado lá. Mas mesmo sobrestado, o juiz quis dar uma acordada no processo, pediu um comprovante de endereço atualizado. E aí eu tive que entrar em contato com a cliente e falar, olha, dona fulana, o juiz está pedindo um comprovante de endereço atualizado, você pode me enviar? Preciso ter um contato desse cliente. Um telefone, um WhatsApp, um e-mail, para entrar em contato. Aí ela, na hora que eu pedi, ela já me mandou, já peticionamos, tá lá. E o juiz falou, continue sobrestado, mas eu quero o comprovante de endereço atualizado. Para quê? Não sei. Porque pode ser que esse processo... Vai continuar sobrestado. Pode ser que esse processo até não dê em nada, porque dependendo do que sair na votação, um certo, que nem a desaposentação, que eu tinha um monte de processo ali sobrestado, quando o STF decidiu, não pode, não, ninguém pode, o que é? Arquivou tudo. O que um comprovante de endereço atualizado vai diferenciar? Nada, vai arquivar do mesmo jeito. Mas ok, eu cumpri, né? Eu dei um prazo para mim, cumprimos e pronto. Então a gente precisa ter essa identificação. Então esses sistemas você alimenta. Vai ter o trabalho de cadastrar cliente por cliente? Vai. Eu tinha um que chamava Promad. Eu não tenho mais esse Promad, mas eu usava muito Promad. Promad também, você cadastra cliente, identificação, andamento. É fundamental você ter Não, você tem que ter. Sistema, não tem como. Tem. Né? Se caso você está começando, não, né, tá com a grana curta, porque tudo isso é pago, né, doutor? Tudo isso é pago, a gente paga para essas... É umas empresas que criaram. E não tem muito cliente, faça uma planilha no Excel, que seja. Faça uma planilha de Excel, você mesmo ali no seu Excel, no seu computador, cadastra teu cliente, bote ali um contato, um e-mail, número do processo, andamento, né? Quais as providências que você tem que tomar e consulte essa planilha todos os dias, pelo amor de Deus. Você sabe que eu já usei planilha de Excel, sabe? Porque também comecei do nada, né? Como todo mundo. E aí, o que eu fazia? Eu pintava a planilha por cor. Então, por exemplo, o prazo era vermelho. O que estava em vermelho, eu tinha que cumprir prazo. O que estava aguardando documento era amarelo, sabe? Então, você pode criar uma tabela de coisas, sabendo, vermelho é urgente, eu tenho que resolver o que está pendente aqui. O que é uma petição inicial que eu tenho que distribuir? É um prazo que eu tenho que cumprir? Amarelo, tá aguardando documento. Então, eu dou um tempinho, passa 2, 3 dias, o cliente não... Eu ligo lá, e o documento, o senhor conseguiu providenciar, dá uma cobrada no cliente também, sabe? Então, era amarelo. Verde era porque o processo estava aguardando, estava concluso, por exemplo, estava aguardando alguma decisão, alguma coisa estava em verde. Então, eu tinha uma planilha, assim, eu tinha uma escala de cores que eu criei, e eu sabia o que cada cor significava. Mas eu fiz planilha de Excel também, eu já trabalhei com planilha de Excel. Então, se você não tem condições, pelo menos uma planilha de Excel. É fundamental, mas tem que ter controle. Não, tem que ter controle. Minha mãe, a doutora Valéria, lá no comecinho da advocacia que tinha, ela fazia no caderninho. A gente, na verdade, se vocês quiserem, assista o episódio anterior, foi com a doutora Valéria, e ela mostra como que era, né? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com ela, eu cuidava de alguns caderninhos. E a gente tinha o caderninho das APS. Então, por exemplo, tinha um caderninho da APS Penha. Cada caderno era de uma APS. E aí, assim, interessante. Toda vez que tinha, sei lá, veio um cliente no escritório que precisa dar entrada no benefício. Coloca ele no caderninho da Penha que a gente vai dar entrada lá. Chegou um cliente que precisa puxar um quinis, porque na época, hoje é tudo... digital. Mas talvez na época da sua mãe era aquela de pegar senha na porta do INSS, e eu para lá 4 da manhã, pegava a senha e ficavam aguardando, né? Eu já passei a noite na fila algumas vezes em relação... Era tudo físico, hoje é tudo online. Hoje tá muito mais fácil. E aí era tudo caderninho, né? Hoje a gente também tem sistema que faz o controle, puxa a publicação automático. Então a gente só faz essa gestão. Mas era eu sou do caderninho, porque eu sou mais antiguinha, eu gosto de escrever. Então eu tenho vários caderninhos, mas eu também uso o programa. Mas às vezes eu boto o caderninho, por exemplo, eu levo o caderninho de sustentação oral. E eu tô nem aí, que o pessoal fala, poxa, tá com um caderninho, que o povo vai lá de tablet, de iPad, eu vou com o caderninho. O importante é o conteúdo, né? Na minha época não tinha essa coisa de computador e tal, então eu acho que é hábito, sabe, da gente escrever, porque tudo tinha que ser escrito, não tinha nada digital na época da minha faculdade de Direito já, mas na minha época de colégio, na minha época da odontologia, era escrito, não tinha computador.
Então, eu tenho esse hábito do escrever. Aí eu tenho vários caderninhos, eu vivo comprando caderninho, Moleskine, marcador, caneta colorida. E eu não apelaria, eu faço um saco. Porque é livro, é caderninho, é marcador, eu adoro essas coisas. Eu tenho uma gaveta cheia de gaveta de quanto é cor de caneta, de post-it, eu gosto disso. Então, eu tô no caderninho. E eu levo meu caderninho na sustentação oral. Porque quando eu vou fazer uma sustentação oral, eu olho o processo antes, óbvio, eu olho tudo, eu vejo o que é que foi pedido. Aí, conforme, né, vai sendo proferido o voto, eu vou falando, esse ok, esse não, tá? Então, eu vou fazer sustentação desses pontos. E eu faço, tipo, tópicos, eu não vou escrever tudo. Meu caderninho é pequenininho, mas eu abro meu caderninho lá e eu não tô nem aí do que estão pensando, do que não estão pensando. Tô defendendo meu cliente. Isso é o mais importante. Né? Eu levo, eu gosto muito de caderninho. Eu tenho muitos caderninhos, mas eu uso o sistema também, como eu falei, né? É interessante você, de repente, ter. Eu vou dar uma dica. Tem um aplicativo, tá? Que você pode colocar ele tanto no seu computador e linkar ele no seu celular. Ele faz essa sincronicidade, chamado To Do. T-O-D-O. To Do. Fazer. Para fazer. Fazer. E você começa a colocar tarefas lá. Eu uso muito este aplicativo, doutor Danilo, muito. Porque, por exemplo, às vezes eu tô numa sustentação oral, tô lá no tribunal aguardando minha vez, tô lá esperando. E a gente vai batendo papo com os advogados, porque todo mundo que vai fazer sustentação oral são as mesmas pessoas todas as vezes. Então eu já conheço todo mundo lá e todo mundo me conhece. Então a gente fica conversando, doutor, qual que é a sua pauta hoje e tal, que a gente tem. E fica aguardando, a gente fica batendo papo até ser chamado. Às vezes um cliente te manda uma mensagem, te liga. E aí, não, vou ver, tal, não, vou conversar. Eu já entro no meu celular, porque eu tenho conectado no computador e no celular. E já boto no To-Do, ligar para os clientes X. Legal. Ver processos do cliente tal. Fazer contagem, eu vou colocando já no meu celular. Legal. E aí, quando eu volto para o escritório, porque se eu esquecer, porque você está lá numa outra ambiência, a chance de você tem que você estar concentrado. esquecer ali o que te falaram é grande. E aí eu chego no escritório, eu olho ali, tenho que retornar pro fulano, tenho que ver o processo do ciclano, tenho que... Eu gosto demais desse aplicativo, eu uso muito este aplicativo. Vou pesquisar ele depois. É parecido com a ideia do Trello? Porque o Trello tem lá o fazer, fazendo, fez. Não, lá você só coloca o fazer. É tipo um bloco de notas. Um bloco de notas, e aí você... Depois eu pego meu celular e te mostro. E aí você vai colocando o que tem. E aí tem... Você pode colocar prazo, se você quiser, olha, até dia X. Aí ele coloca lá o prazo. Ou você pode colocar sem data também. Você só fala o que é para você fazer sem data. E aí você vai... Eu consulto muito. Um outro também que é muito legal, que é parecido com o Trello, chama TicTic. T-I-C-K, T-I-C-K. Lá também você... O TicTic é legal porque você coloca lá... Ele lá tem um método Pomodoro. Você conhece o método Pomodoro? Pomodoro não. Pomodoro funciona assim. Você pode usar tanto para trabalhar quanto para estudar. Você está estudando, sei lá, para concurso, para a prova da OAB, porque às vezes tem pessoas que, né, são bacharéis e estão estudando para a prova da OAB, que ainda não conseguiram a aprovação, ou se formaram agora, você pode usar. O método Pomodoro funciona assim. Como eu vou dizer, é científico, já estudaram que o cérebro humano, ele tem um período que ele consegue absorver informação, depois ele já não absorve menos. Você já ficou assistindo aula de 1 hora, 2 horas, chega uma hora que você está pensando em tudo, menos na aula que você está assistindo. Está pensando no seu filho, está pensando no seu prazo, está pensando que você vai para a praia no final de semana, você está pensando que você tem que comprar não sei o quê, acabou o sulfite do escritório. Você está pensando em um monte de coisa, mas na aula... Então é assim, o método Pomodoro. Você vai estudar 25 minutos, vai descansar 5. Dá uma pausa. Para fazer o quê? O que você quiser. Vai tomar café, vai olhar teu TikTok, vai ver televisão. Não importa, tá? Volta, mais 25 minutos de estudo. Pausa de 5. Aí, conforme você vai passando o tempo de estudo, as suas pausas aumentam. Então, um exemplo, aí chega uma hora que você vai ficar 25 minutos estudando, 10 de pausa. Porque o teu cérebro precisa de uma abstração para poder voltar ao foco. E aí, esse tic-tic que eu falei, ele tem o método Pomodoro, ele tem um cronômetro que você pode acionar. E aí ele vai falando o tempo da sua pausa. Ele dá um som, um alarme,
E aí você fala pausa. Aí quando acaba a pausa, ele dá outro som. Aí você volta. Aí quando dá pausa, ele dá outro alarme. Aí você dá pausa. Então, para estudar, e até para você, quando está concentrado ali em prazo, em processo, estudando algum caso mais complexo, mais complicado, é interessante. E você vai colocar ali as tarefas e tal, e aí vai colocando o que cumpriu, o que não cumpriu. E no final da semana, ele vai te dar o quanto de produtividade você teve, o quanto de produtividade você precisava melhorar, se você cumpriu meta, e você pode colocar tudo nesse aplicativo. Te dá um feedback. Te dá um feedback. Então é interessante. E é Que tudo bacana. gratuito, paga nada. Gratuito. Então, dicas. Falei pra vocês. Eu vou dar mais uma dica rapidinha, que é um outro aplicativo, talvez mais conhecido, chamado Google Docs. Google Docs. Google Docs. Principalmente para quem é do trabalhista, nós temos hoje muitas audiências que estão gravadas e não estão sendo reduzidas na pauta. Não se escreve nada na pauta. E às vezes você tem que fazer um recurso, você tem que fazer uma sustentação oral, e você quer ver o que foi falado, então não tem a ata, tem a gravação. E às vezes é uma audiência longa, muitas testemunhas, eram muitas empresas, então tem muitos prepostos. Liga lá a gravação e coloca o Google Docs, ele vai transcrever tudo que foi falado. Que interessante. Você lê depois, você não vai ficar lá no vídeo. Eu vi esses dias, eu fui fazer um recurso de revista essa semana. E eu peguei uma ata dessa. Só link de gravação. Link do reclamante, link do preposto, link da reclamante, da testemunha 1, link da testemunha 2. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que assistir esses vídeos todos. Google Docs. Joga lá o link, liga o Google Docs, porque o Google Docs é aqui. O que você fala, ele escreve. Tá? Ah, se você vai ter que ir lá acho que ferramentas, ativação por voz, alguma coisa assim. Inclusive, o que você fala, ele escreve. Então, você pode, por exemplo, escrever uma peça, você vai falar, você vai ditar, ele vai escrever, você copia e cola. Você pode... Eu já tentei fazer isso, eu fico... Isso eu nunca fiz, mas a transcrição de audiência? Na verdade, eu já tentei pedir pro Google Docs, assim, e escrevendo conforme eu for falando. Mas eu fiquei pensando na questão de ponto, né? Ponto. Não, depois você passa no Word, né? Correção ortográfica. Não tem isso, né? Tipo, ponto, vírgula. Eu não sei se você fala ponto, se ele põe. Eu falei, ele escreveu ponto. Eu acho que não mesmo. Ele vai... Porque assim, ó, a gente tá na era digital, inteligência artificial, essa situação toda. Mas o computador, se você for ver, ele é um burrinho. Porque ele é limitado no comando que é dado. Ele não pensa. Por isso que nunca vai substituir o ser humano. Não tem. Porque ele é limitado no que ele é programado. Então, o Google Docs ele é programado para transcrever o que é falado, o que ele ouve. Então, ele não tem esse negócio de correção verbal. Se você falar errado, ele vai transcrever errado, não tem pontuação. Isso daí não tem. Segue comando. Então, se você for fazer esse tipo de situação, tem que copiar, colar e, de repente, passar o Word, uma correção ortográfica, uma situação... Entendi. Alguma coisa nesse sentido. Mas para transcrever a audiência que está gravada assim, aulas, tá? Aula de cursinho, às vezes aulas de 2 horas, coloca o Google Docs, depois você lê. Interessante. Porque às vezes você lê, eu acho que, eu não sei, eu tô falando por mim, eu tenho mais facilidade de ler do que de ficar assistindo um vídeo longo, né? Então, de repente... É uma solução para quem está estudando, ou quem precisa estudar, quer ver alguma coisa. Dá, inclusive, para você puxar nesse Google Docs arquivos de PDF. Então, um exemplo, você tem um livro, tá? Que você puxa o PDF, ele vai falar o livro. Ele lê para você. Ele lê para você. Então, é bom para... Eu prefiro ler, eu sou mais no visual, entendeu? Eu gravo mais quando... Eu tenho memória fotográfica. Então, eu gravo quando eu vejo. Eu não gravo muito quando eu ouço. Mas cada um tem um jeito de absorver conhecimento. E para deficiente visual, né? É maravilhoso para quem tem deficiência visual alguém falar, né? Alguém ler um livro, um texto, uma situação ali. Eu acho um aplicativo sensacional. Da Google, gratuito também, não paga nada. Então, dicas aí para melhorar a sua advocacia, para melhorar o seu estudo, para melhorar... É o tipo de insight que você não vai encontrar aí em cursos nem nada. Realmente é em bate-papos, assim, falando sobre o dia a dia que vai surgindo aí.
essas soluções que a gente encontra para a problemática do dia a dia do advogado mesmo, né? Voltando a pensar na questão do seu escritório, você atende, você tem um tipo específico de cliente, um nicho que você é muito mais forte, que você atua muito mais, ou é geral? É geral. É geral. Geral. Procura gente de tudo quanto é tipo de atividade. Loas, aposentadoria, acidentários, né? Seja para trabalhista ou para algum benefício ali, auxílio acidente, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, a gente vai ter que detectar ali o que se encaixaria, mas é geral. Geral. Tem um que é mais, assim, sobressai? As aposentadorias, eu acho que sai por tempo mais de contribuição. por tempo especial. Porque a minha região, eu sou do ABC, a gente tem muita metalúrgica lá, né? Muita montadora. E nós temos, assim, muitas empresas que mexem com produto químico. Por exemplo, a Ródia, né, mexe com do setor, não são todos, mexe com produto químico. E até mesmo as montadoras têm um setor de produto químico, porque tem o setor de pintura, né? Eles têm um setor de caldeiraria, que de repente mexe com óleo, com graxa, com thinner, solventes. Então, acaba tendo essa... Bastante casos nisso. Interessante, assim... E acidentário, porque, infelizmente, essas empresas, eles têm um índice muito grande de acidente. Tem. Por mais que eles se precavem, eu sei que eles mudaram muito, que eles se adaptaram muito, que eles mudaram muito o layout, mas ainda, infelizmente, acontece. Acontece. Interessante. No caso da questão dos químicos que você falou, né, muitos trabalhadores expostos a produtos químicos, né? A gente sabe que o INSS é um pouco mais difícil administrativamente reconhecer, ou pelo menos eu percebo com certa frequência, dificuldade de reconhecer a exposição ao produto químico. Sim. Você consegue resolver isso mais, solucionar mais esses casos na via administrativa, seja no INSS ou no conselho, ou geralmente é judicial? Judicial. Eu costumo colocar no judicial, até porque tem muitas decisões, né? Então, eu pego o produto que vem no PPP, eu não posso criar, a gente pode inventar, né? Por mais que o cliente fale, não, mas eu mexi, mas se não tá... Muitas vezes não vem a matéria-prima, né? A não ser que você consiga comprovar de uma outra forma que não seja no PPP que esse trabalhador estava exposto ali a um outro tipo de produto que não está ali descrito. Mas aí é um pouquinho mais complicado até de se aceitar isso, né? Olha, eu dou uma dica que é uma dica boa, mas é difícil. LTCAT. Eu adoro LTCAT. As empresas têm uma grande assim, dificuldade de trazer o LTCAT. Por quê? O PPP é ela que traz a informação. O certo seria estar no PPP a informação do LTCAT. Mas nem sempre é assim que acontece, a gente sabe disso, né? Eu já peguei um maquinista da CPTM, tá? Para pegar especial, e eles trouxeram um ruído de 75 decibéis. Nem a gente que de repente, usuário do trem e do metrô tem 75 decibéis quando a gente está usando o transporte. Imagina um maquinista que está lá na frente com toda aquela situação. Então, veja, óbvio que não era uma informação realista dada. Talvez ele está colocando atenuado ali pelo uso de EPI, talvez. Já está decidido no STF que o ruído não é atenuado. Interessantíssima essa questão. Não está atenuado. Mas as empresas... Então não dá. As empresas insistem em falar, não, o ruído é o atenuado. Okay. Eu vou decidir se tem atenuação ou não tem. Eu quero o valor real sem atenuação. Quanto é de decibéis o valor real? O LTCAT vem, a informação é real. O PPP é preenchido de forma unilateral, só pela empresa, o RH, que o RH nem vou falar que eles têm, porque eles são orientados, né, por alguém superior a eles a preencher. Às vezes já está até pronto no RH, eles só preenchem os dados mesmo do trabalhador, o resto está tudo pronto, né? Então, o LTCAT eu gosto muito, mas as empresas têm muita resistência de trazer. Por quê? Porque o LTCAT não pode mentir, até porque não é ela que faz. Tem que ter um técnico, tem que ter um profissional da área ali para vir fazer essa aferição no LTCAT. Então, uma dica é peça um LTCAT em especial, né? Que de repente não tem um produto químico lá que não está no PPP. Porque vocês podem me reparar que a maioria dos PPPs é o quê? Ruído.
Ah, mas você não trabalha. Ah, trabalhar. Aí eu tenho que pedir retificação na empresa. Não, eu quero produto químico. Eu quero, sei lá, calor. Às vezes trabalhava numa caldeiraria, no setor de fundição da empresa. Eles trazem o ruído e não trazem o calor. Não, eu quero também o calor. Eu quero os dois fatores de risco. O ruído e o calor, né? Ou o frio, depende do setor que esse trabalhador ali atuava. Então, eles não trazem muito. Então, eu ganho muito judicial. E aí, o que eu faço? Produto químico, que é o que a gente estava dizendo. Eu pego o produto químico, jogo no Google, jogo naquelas sites de químicos. E eu quero ver o que é esse produto químico, qual é a consequência que ele traz. Eu puxo. O que ele traz para a saúde deste trabalhador a longo prazo, a médio prazo. Eu coloco tudo isso na petição inicial. Tudo isso. Entendeu? Por mais você tá amenizando o risco, mas olha só o que este produto causa na saúde do trabalhador, na pele do trabalhador. Por mais que usem luva, por mais que usem... Acaba tendo um contato, uma inalação de repente. Eu não tô com um contato de pele porque eu tô com a luva, mas eu inalo. Por mais que eu tenha máscara, a gente sabe que não é 100%. Quantas pessoas pegaram Covid com máscara? Não é 100% ali a... Via cutânea também é uma forma de você absorver. Cutânea, então, se mexe com benzeno, então, que é cancerígeno. Amianto é proibido, mas a gente sabe que tem ainda algumas coisinhas que usam amianto. Eu coloco tudo isso na minha petição inicial. O INSS, eu colocar, para ele é a mesma coisa que eu não colocar nada. A mesma coisa que eu tô falando para ele assim, tudo bem, como vai? Ele não vai, mas o juiz, ele vai analisar, de repente ele vai até pedir perícia, né, no local de trabalho, dos produtos que estão dizendo ali que eram utilizados. É judicial. Você tem feito mais GEF ou a federal? Eu não gosto muito do GEF, não. Mas depende do valor, não tem como. A gente até põe um daninho ali. Mas os juízes do GEF, não sei se o doutor passa por isso, eu passo. Estão mais espertos, né? Quando eles percebem que a gente está puxando o valor de causa para não dar GEF, os juízes do GEF não, os juízes federais, eles pedem para a gente explicar o porquê do valor da causa. Explica o porquê do valor da causa, né? E aí você tem que apresentar planilha de cálculo, e aí eles fazem esse tipo de situação. Sim, tem sido muito comum. Muito comum. Então, eles fazem de tudo para mandar. Para mandar para o GEF, então, a gente até, de repente, pode, né, tenta, mas nem sempre. A gente, às vezes, acaba caindo, né, sendo remetido para o GEF, porque ele pede para explicar por que do valor da causa, apresente planilha de cálculo detalhada, aí você tem que... A gente tenta, mas nem sempre dá certo, né? Acaba caindo no GEF mesmo, né? O GEF eu não gosto muito porque a gente não é todos os recursos que a gente pode fazer por lá, a gente tem uma limitação. Acaba, na maioria das vezes, até sendo mais célere. Ok, mas depende da situação, eu não quero que seja célere, eu quero que seja reconhecido. Eu quero brigar ali, que eu quero o reconhecimento ali da situação. É importante resultado, né? Resultado positivo, não velocidade. E quando é especial assim, eu falo pro cliente, olha, não pode ter pressa. Pense, lembre que isso é uma poupança que o senhor está fazendo, porque isso vai demorar, tá? E vai receber atrasado. Então, é uma poupança. O dia que vier o dinheiro, vai vir um dinheirinho legal, o senhor, de repente, vai reformar a tua casa, vai viajar com a tua família, vai fazer um pé de meia. Aí o senhor que faz, o dinheiro é seu, o senhor faz o que o senhor quiser. Mas não tenha pressa, porque o cliente, ele acha que a gente entra com a aposentadoria hoje, amanhã ele já está com a carta de concessão na casa dele. E a gente não é assim que funciona, não funciona assim no INSS, né? Infelizmente, queria muito que funcionasse, mas não é assim que funciona. Simone, pensando em captação, você tem alguma estratégia específica para conseguir atrair mais clientes? Existe alguma coisa que proativamente você faz para você conseguir provocar que venham mais clientes, que venham mais indicações? Eu uso um pouco assim, as redes sociais, então marketing assim, de posts, de aqueles videozinhos curtos, né, de reels que falam, alguma coisa assim. Mas eu acho que, para mim, uma das coisas que mais funcionam é a indicação mesmo, é a boca a boca e as parcerias. Eu tenho muita indicação de parceria. Muita indicação de parceria. Porque, por exemplo, eu não faço penal. Então, eu tenho uma indicação de penal. Mas, às vezes, vem previdenciário para essa minha indicação de penal e ela não faz. Aí ela indica.
Eu tenho muita indicação, como eu faço trabalhista, a grande maioria dos trabalhistas não fazem previdenciário. Então, a gente faz parcerias e eles indicam. Legal. Às vezes, acidentário, né, que tá lá no trabalhista, vem para cá. Às vezes, a gente tem até laudo já, lá da trabalhista, laudo positivo. Não, eu detectei a incapacidade total e permanente, ou total e parcial. Benefício pronto aqui. Vocês rateiam honorários? Você Sim. dá uma O participação? rateio honorário. Legal. O rateio honorário. Pela indicação e... Motivo Até parceiro porque a o dar mais. cliente seria da pessoa, né? E eu faço assim, eu acho que tem que ser assim. Eu penso assim, eu sou muito, como eu vou dizer assim... É que honesta vai ficar uma coisa pesada. Justa. O cliente é seu. A gente tá fazendo uma parceria, esse cliente vira um previdenciário, eu vou trabalhar previdenciário, mas o cliente não é Fosse meu. o caso, mas o cliente é seu. É seu. Eu não Legal. pego o cliente das pessoas, sabe? Assim, eu posso até atender, mas eu digo, olha, falei com fulano, olha, fulano me ligou, posso falar com ele? Quando eu faço a parceria, eu falo com a pessoa, assim, você quer que eu fale com o cliente ou você que vai falar? E aí os advogados são divididos. Eu acabei de fechar uma parceria agora com uma moça, uma advogada sensacional, e ela falou pra mim assim, Simone, eu vou ficar focada no administrativo, eu não quero fazer judicial. Então você faça o judicial, mas eu falo com o cliente. Tá bom. O cliente é dela. Ela fala com o cliente. Eu já tenho casos de advogados que falam assim, Simone, eu não quero nem saber, não sei nada, eu vou te passar o contato, você fala com o cliente, o que você fala tá falado. E eu falo com o cliente, então depende do advogado e eu respeito. Cada um tem uma forma de trabalhar, cada um tem um jeito, e pra mim não tem problema nenhum. Se adaptar à parceria. Eu me adapto à parceria. Então, se ela quer que eu fale com o cliente, eu falo. Eu digo, olha, posso trazer para o meu escritório para fazer? Não pode, tá. Tem gente que fala, não, pode atender no meu. E aí eu vou me adaptando conforme a pessoa quer. Então, eu respeito muito a maneira de trabalhar de cada advogado. Se ele quer falar com o cliente, não quer me passar com medo, de repente, de roubar, porque às vezes já teve essa situação, mas eu não roubo o cliente de ninguém. Então, eu tenho esse respeito respeito entre e ele essa e o cliente. precaução. Eu tenho essa... É delicado mesmo isso, delicado. porque algumas pessoas podem interpretar de uma forma equivocada, né? Então, realmente Por isso que muita gente não algo gosta de sensível, né? parceria. Muita gente tem uma aversão à parceria. Eu acho, e como você tem bastante parceria, eu acho que a conversa bem esclarecida nessa parceria é o fundamental para a coisa dar certo, né? Eu acho que Um contrato de parceria. Você vai ficar mais seguro se nós fizermos um contrato? Vamos fazer um contrato, eu não me oponho. Tem advogado que fala assim, eu quero meu nome em todas as procurações. Tudo bem, vamos colocar. Eu não me oponho. Eu não tenho esse problema, essa vaidade, não, que tem que estar meu nome. Tem que ir para advogado, faz aí, é teu. Você faz, bota no teu nome e tal, eu não quero ficar recebendo publicação disso. Tudo bem. E eu vou fazendo de acordo com quem. Então, eu tenho as duas situações. Tem as duas formas. E a gente tem que respeitar, porque é um colega de profissão, é um profissional ali também gabaritado, né, formado. Como eu digo, dor de barriga não dá uma vez só, né? Então, ele hoje, de repente, está me indicando, mas pode ser que amanhã eu precise dele também. E aí, a parceria dando certo, ele vai me indicar de repente, para ver como que funciona o meu trabalho. Não gostou, ele vai me indicando. Aí ele fala com o cliente, e aí, como é que foi o atendimento? Foi legal? E ele vai dizer, não, maravilhoso, gostei dela. Então, tem toda uma situação ali que a gente tem que tomar cuidado. Mas eu tenho essa cuidado de não tomar cliente de ninguém, o cliente é do fulano. Se vem indicação daquele cliente, é do Dr. Danilo, por exemplo, entendeu? Porque é uma indicação de uma indicação. Então, doutor Danilo, o seu cliente lá, o João, que o senhor me mandou o Francisco, tá? Então, eu tô com mais um cliente aqui, posso fazer o atendimento? Legal. Então, eu tenho essa... É um pensamento ganha-ganha, né? Esse é um pensamento ganha-ganha. Muito bom, muito bom. Simone trouxe pra gente aqui tantas e tantas dicas extremamente interessantes e a minha vontade é de ficar aqui o restante do dia aqui batendo papo, porque eu só tô aprendendo aqui, Legal. Poxa, é uma pena que o nosso tempo aqui tá se encerrando, Simone, porque assim, realmente eu acho que tá ficando bem legal aqui, sabe? Compreendendo muito como é que você faz no dia a dia, percebendo a sua cabeça de empresária, né? Realmente você pensa como empresário. Pensamento de longo prazo, né? Pensamento de longo prazo, pensamento ganha-ganha. É por isso que tá alcançando aí os resultados que tá alcançando e com certeza aí o céu é o limite. Queria que você dissesse aí, já deu várias dicas interessantes, mas para o advogado que está começando agora, ou para a Simone, que estava começando há 10 anos atrás no direito previdenciário, ali ainda tateando e conhecendo um pouquinho, que tipo de dica que você daria para aquela Simone? O que você diria para ela?
vai por aqui, faz isso, isso é a fórmula do sucesso. O que você diria? A primeira coisa que me veio quando você fez essa pergunta foi estudar. Principalmente na área previdenciária. Estamos com novidades. Saiu uma INzinha agora aí de novo. Mexeu um pouquinho a coisa, mas tem que saber. Então, assim, estudar. Leia as leis principais. 8.2, 8.213, 8.212, porque é um custeio. O decreto 3048 de 99. A 9285, a IN, né? A IN 128, essa IN que saiu. Tem aquela MP 905, que a gente ainda que é da Covid, mas tem um período ali obscuro dela. Então, é estudar. Acho que a primeira situação é estudar. Mas só com o estudo você não consegue, né? Você tem um conhecimento, mas as pessoas têm que saber que você tem esse conhecimento. Então, eu aconselharia, por conta do mundo que vivemos hoje, explore a rede social. Explore sua rede social. As pessoas têm que te conhecer, têm que saber quem você é, o que você faz, o que você sabe, o que você entende. Quiser focar um nicho só, eu só vou falar de aposentadorias por invalidez. Faça isso, seja especialista, seja melhor no que você faz. Só vou falar sobre LOAS. Faça. Seja o melhor e fale, foque e vai ali. Com conhecimento, com estudo, faça parcerias, bata na porta dos advogados, conversem com as pessoas que se formaram com você. Que área que você está fazendo? Eu estou fazendo... não aparece previdenciário lá no seu escritório? Vamos fazer uma parceria. Eu não faço, tributário. E você não faz previdenciário. Eu te indico os tributários que me procuraram e você me indica o previdenciário e a gente faz uma parceria. Eu acho que para começar a parceria, eu acho que é fundamental. Muito interessante. Muito interessante. Porque ninguém tem cliente de começo, não adianta. Você tem tempo e não tem cliente. Exato. E aí, independente de você começar a ampliar, a ter clientes, a expandir aí a sua profissão, estude. Estudar é fundamental. Tem que ter um tempo. Por isso que eu falei que a gente é limitado no tempo. Não que a gente é limitado em conhecimento quando eu falei que a gente é limitado. Mas a gente tem que ter um tempo no dia, o método Pomodoro lá, tem que estudar alguma coisa no dia. Nem que você lê um capítulo, que você lê um artiguinho lá da IN, por exemplo. Você tem que dar uma estudada, você tem que estar atualizado, você tem que estar envolvindo nas situações. Até porque, às vezes, você estudando, vem insights e vem ideias que você fala, olha, por que eu não pensei nisso antes? Poxa, eu vou começar a espalhar isso, vou ver se os meus parceiros têm interesse em fazer esse tipo de situação e tal. Porque eu vou contar uma coisa interessante só pra gente encerrar, que eu sei que o nosso tempo já acabou. Quando a minha mãe estava atuando quando ela se formou, ela advogou, né? Quem criou o nome limbo jurídico previdenciário foi minha mãe. O nome foi dela, porque caiu um caso desse lá pra ela, que a pessoa não estava recebendo nem do INSS, nem da empresa, mas estava doente. E aí, sabe aquela situação? Sim. A INSS dá alta, não está apto, volta. E a empresa fala, não, você não está apto, não vou te trazer de volta. Só que ela é a parte mais hipossuficiente da relação. E ela fica sem receber e está doente. Às vezes precisa de um tratamento médico, de remédios e situações N ali da situação. E minha mãe falou, poxa, a pessoa está no limbo. Então minha mãe criou esse nome. Então você veja, eu estou dando esse exemplo porque, às vezes você estudando, você olha a situação e você fala, pô, é isso. E ninguém nunca pensou, né? Nunca teve essa ideia. E o limbo está aí hoje, mais ativo do que nunca, um monte de livros, várias pessoas já escreveram sobre ele e tudo mais. Então, estudando. Outra situação que a minha mãe fez a tese dela de doutorado em 2010, se eu não me engano, eu não tenho certeza da data. Sabe o que foi a tese dela? Teletrabalho. Ninguém nem sabe o que era na época. 2010. Tem 13 anos isso, né? Ninguém nem queria. Essa mulher tá viajando. Por quê? De estudar e ter um insight. De estudar e ter um insight. Hoje, a tese dela, defasada, óbvio, mas ela que começou a enxergar esta situação. Falou, a gente vai ter isso num futuro não tão longe. E a pandemia tá aí, viu que é isso. E muita gente que estava na pandemia, que trabalhava fisicamente e foi para o teletrabalho, continua em teletrabalho. Eu vou dizer pro doutor, eu vou pro escritório e tal, mas a grande maioria do tempo eu trabalho em casa.
Porque na pandemia eu montei um escritório na minha casa, né? Então, botei lá, comprei uma cadeira legal e tal, que eu não tinha essa estrutura na minha casa. E, tô com um negócio lá, não tem cliente para atender, não tenho situação, nada para resolver e tal, eu vou fazer da minha casa. E muitas sustentações orais são online, muitas audiências são online, entendeu? Criei um ambiente lá na minha casa, tudo certinho, bonitinho. É isso. Moro eu e meu filho de 18 anos, não tenho criança, não tenho cachorro, não tenho, então é um ambiente tranquilo, né? Que dá pra gente trabalhar sem nenhuma complicação. Eu faço muito home, inclusive hoje, tá? Inclusive hoje. Vou pro escritório quando tem alguma coisa para resolver, quando tem um cliente para atender, uma situação, uma reunião, como o doutor falou que tem uma reunião de pauta com a equipe, alguma coisa assim. É isso. Então é isso. Estude que é aí que você vai ter essas ideias. E eu acho que hoje somos privilegiados, porque assim, a gente vive de fato a era da informação e o estudar, ele tá além de você absorver conhecimento dos livros, né? Que já é algo extremamente interessante. Você consegue, por exemplo, e eu já fiz isso várias vezes, assistir, por exemplo, a sua mãe falando, e eu vi ela falando, por exemplo, uma vez sobre teletrabalho, trazendo uma reflexão bem interessante, acho que era em algum congresso que eu vi que ela estava falando sobre. Então a gente tem acesso a essas informações, eu consigo ver uma desembargadora falando sobre as questões relacionadas a trabalho, que é uma pessoa que vai julgar os processos que eu aqui na ponta estou pegando, e isso traz para mim um conhecimento técnico extremamente interessante, além de absorver percepção prática. Porque eu sei quem vai julgar ao final é ela, percebo mais ou menos como que é o pensamento dela, que de alguma forma também reflete parte do judiciário em si, e somos privilegiados. A gente tem isso hoje na palma da mão. Tem. Muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Então somos privilegiados. Acho que eu geralmente tô no carro, eu absorvo conhecimento, eu acho que, não sei se... Eu fiz um teste. Eu acho que visual e auditivo, ele é muito próximo. E no carro eu ouço muito, né? Então eu ponho podcasts, ponho aulas, ponho tudo. Então eu tô indo para algum lugar, eu deixo lá, vai rodando e eu vou absorvendo conhecimento. Então, para mim, é um tempo valoroso, né? Geralmente, quando eu tô me transportando de uma ponta a outra, eu tô ouvindo. E aí eu ouço pessoas, por exemplo, que ensinam muito bem, como a sua mãe, né? A sua prima também, a doutora Adriane Bramante, também. Já vi várias coisas dela falando sobre aposentadoria especial. Sim, então, eu sempre estou consumindo esses tipos de conteúdo e acho que isso agrega muito para que depois, quando eu chego com a minha equipe, eu crie alinhamentos mais técnicos, mais produtivos. Então, é realmente muito bacana. E uma dica importante para você é assistir os outros episódios aqui do nosso Prevcast, porque assim como a doutora Simone trouxe para a gente muita reflexão interessante, muitas dicas, né? Você falou uma coisa legal, o doutor Eduardo, foi um que nós conversamos aqui outro dia, ele falou assim, quem não é visto não é lembrado. É uma frase muito antiga, mas muito atual, se você parar para analisar, porque as pessoas precisam saber. Eu vi outro dia falando assim, se o seu vizinho não sabe que você é advogado, começa a se preocupar. Porque assim, as pessoas não estão sabendo que você é advogado, entende? Você precisa se divulgar, precisa mostrar que você está no mercado, está atuando, está colhendo resultados, está fazendo, para que as pessoas realmente te procurem, né? Então, realmente é incrível. Eu gostaria de te agradecer muito, primeiro, pelo presente, que eu vou fazer questão de absorver todo o conhecimento que está aqui. Agradeço muito a sua presença aqui, acho que abrilhantou bastante esse episódio e não tenho dúvida, já vem colaborando muito com a advocacia de uma forma geral e colaborou hoje aqui trazendo dicas fantásticas. Eu vou rever esse episódio, eu acabei não anotando uma outra coisa, mas falei, eu vou rever esse episódio para pegar, vou testar o To Do, né? Eu gosto bastante. Vou testar o To Do, né? Vou ver se eu encaixo ele na minha vida, porque é interessante, eu tenho esses insights, às vezes eu tô no carro, tô em algum lugar, eu falo, poxa vida, preciso... eu vou esquecer esse ponto aqui, eu vou esquecer esse insight. Sabe o que eu tenho? Eu não sei se o doutor tem. Eu tenho um grupo só meu no WhatsApp. Tenho. Às vezes eu mando áudio pra mim mesmo. Loucura, né? Eu acho que todo não esquecer tal coisa. Ou você vem uma ideia, eu gravo um áudio pra mim mesmo, porque depois eu vou esquecer. Aí eu gravo o áudio pra mim mesmo. Que nem o doutor falou assim, eu vou esquecer isso, eu tenho que falar. Então eu gravo um áudio pra mim, depois eu vou lá no grupo e eu olho. Manda notícia pra mim, pra lá. Eu não consigo ler agora, depois eu quero ler isso, eu quero entender o que tá acontecendo. Aí eu mando e tal. Então você não tem, cria um grupo teu no WhatsApp, e só você, e você manda as suas coisas pra lá, lembretes. Eu gravo áudio, como falei pra mim, olha, a ideia é tal. Simone, vê um artigo sobre isso. Aí eu olho, daí
quando eu ouço, eu lembro do que eu pensei na hora lá. Gera uma conexão Isso, com gera uma aquele conexão. pensamento. Aí eu lembro do que ai, é isso. Porque senão você esquece. É muita correria. É. E aí, às vezes, quem o doutor tá falando, o doutor estuda no carro, né? E eu ouvi, eu penso em outra coisa. Não presta atenção. Não consegue. Não consigo. Interessante, Não interessante. Penso num monte de coisa. Né? Sabe? Será que retornaram pra fulana? Ai, será que aquela... Eu vou ter que olhar o processo lá, porque faz tempo que não tem uma resposta e tal. Eu fico pensando em um monte de outra coisa. Aí, o doutor estuda no carro, que é muito legal isso. E às vezes não estudar te dá um negócio lá, não fala? Não dá Sim, um clique? Você fala, sim. não, eu tenho que anotar que eu vou Insight. esquecer isso. Ou eu falo, eu vou olhar isso direito porque me interessou, mas tá raso aqui. Eu quero me aprofundar nessa situação, eu quero ver o que tá acontecendo. Né? De repente ver uma jurisprudência, ver como é que tá o tribunal, ver como é que tá a TNU, ver como é que tá a situação toda. Então, é doideira, mas eu tenho isso, entendeu? Um grupo só Importante. meu na trave. Você que tem isso, você não está sozinho. A doutora Simone faz isso, eu também faço. Nosso diretor aqui... Tem também? minha- Tem também? Minha mãe também faz, então assim, você não está sozinho, fique tranquilo. Faz parte. É uma estratégia mesmo. Bom, te agradecer, Simone, obrigado mesmo por participar aqui com a gente desse programa. Você que está nos assistindo aí, se gostou, curte aí, comenta, fala o que você achou. É importante seu feedback para que a gente consiga evoluir cada vez mais, tá? Diga aí quem que você quer que a gente traga aqui pro nosso podcast para compartilhar um pouquinho de experiência, igual a doutora Simone compartilhou com a gente, e compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp. É importante para que o canal continue crescendo e a gente continue trazendo aqui insights, gerando insights para vocês aí como os de hoje. Doutora Simone, muito obrigado mesmo. Até a próxima, pessoal. Valeu! Obrigada, até a próxima.